Olá, meu nome é Luísa Guedes, sou ginecologista e vou falar sobre o tema Quero engravidar, e agora? Quando a gente começa a pensar em ter filho, em querer engravidar, é importante a gente procurar o ginecologista obstetra, para a gente ter orientação. Então, se for possível, o que eu digo que se for possível, porque muitas vezes as pessoas chegam aqui já grávidas, né? Então não foi pega de surpresa. Mas se a gente está planejando, se a gente está pensando, consultar antes. Isso é bem importante. Quanto tempo antes? Idealmente de 3 a 6 meses antes de começar a tentar. Para quê? Para a gente checar como é que está a saúde, como é que tá a qualidade de vida, para a gente poder fazer um rastreio também de exames, principalmente a gente rastreia doenças que possam acometer a mulher, mas que pode passar pela placenta. Então, às vezes a gente tem que tratar antes para evitar que o bebê tenha algum problema, principalmente nos primeiros meses de desenvolvimento da vida embrionária, né? Então, por exemplo, tratar doenças de tireoide, né? Fazer esse diagnóstico, esse rastreio, não, tem. Então vamos tratar antes para que a gente não tenha nenhum problema durante a gestação. Doenças transmissíveis, por exemplo, toxoplasmose é uma, né? Então fazer esse rastreio para ver como é que está essa situação, poder receber as orientações também de cuidados de alimentação, de atividade física, que é claro que todo mundo deve fazer sempre, mas quando é esse momento as pessoas focam mais em cuidar, né? Parar o excesso do consumo de álcool, por exemplo, parar o uso do cigarro. E tem uma outra orientação que a gente dá para o paciente, que é feito antes de engravidar, que é o uso do ácido fólico, né? O ácido fólico é uma vitamina que se deve usar idealmente uns 3 meses antes de engravidar e continuar usando durante os primeiros 3 meses de gravidez, que a gente sabe que previne algumas doenças fetais. Que doenças são essas? São doenças do fechamento do tubo neural. Então, o tubo neural é uma estrutura que ela vira um tubo e que nesse processo podem ocorrer problemas nesse fechamento que levam à anencefalia ou uma outra doença chamada meningomielocele. Então, o uso do ácido fólico a gente sabe que previne. Então, ele deve ser usado antes e durante os primeiros 3 meses de gestação. Outra coisa que é bem importante também, que eu sempre oriento para quem vai começar a tentar engravidar, é começar então a olhar o seu ciclo menstrual, perceber como é que ele é. Então, anotando, né? Parei de usar, por exemplo, você está usando algum método contraceptivo hormonal, por exemplo, estou usando a pílula, estou usando DIU hormonal, por exemplo, a hora que parar de usar, começar a anotar o seu ciclo, né? E quem não está usando, já começar a anotar o seu ciclo, entender sempre os primeiros dias da menstruação. Então, esse mês menstruei no dia 10, no mês que vem no dia 9, no outro mês. Então, a gente assim, dessa forma, a gente começa a entender como é que é aquele ciclo, o ciclo daquela pessoa, e para poder orientar também em relação ao período fértil. Que o período fértil ele é quando? Ele é geralmente entre uma menstruação e outra, né? No meio, entre uma menstruação e outra, ali uns 3 dias, que acontece bem no meio. Eu digo no meio porque a maioria dos ciclos, eles são entre 28 e 30 dias, então isso vai dar mais ou menos no 14º, 16º dia do ciclo, contando do primeiro dia da menstruação. Mas para quem tem ciclos diferentes, mais curtos, esse período fértil às vezes não é bem no meio, até é um pouco antes. Para quem tem ciclos mais longos, de 35 dias, por exemplo, o período fértil vai ser um pouquinho depois, não vai ser bem no 14º, vai ser um pouquinho depois. Então, orientar, poder anotar, a gente começa a entender como é que é aquele ciclo. E também se perceber. No período fértil sempre acontece uma secreção, sempre não, mas frequentemente acontece uma secreção mucosa, uma secreção que se a gente pudesse pegar e fazer assim, ela vai esticar, que é uma secreção um pouquinho mais firme do que a secreção que acontece antes, às vezes dá um pouquinho de cólica, um pouquinho de fisgada, então a gente identifica que é o período fértil, ali vai ser a maior chance de ficar grávida. Aproximadamente 80% dos casais que começam a tentar engravidar engravidam nos primeiros 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses é a maior chance. Claro que se as pessoas estão
tentando de fato, né? Porque às vezes tem casais em que um viaja muito, outro viaja também, acaba se encontrando menos, então não são 6 meses de tentativa. Mas 6 meses de tentativa e não conseguiu engravidar, é legal voltar na consulta com o ginecologista para começar a fazer uma avaliação. A gente vai considerar infertilidade depois de 1 ano tentando. Então, tentou durante 1 ano e não conseguiu, bom, aí a gente considera uma infertilidade. Não quer dizer que a pessoa não vai engravidar, ela pode engravidar. Ah, porque eu fiquei 2 anos, 3 anos tentando, depois engravidei. Sim, isso pode acontecer. Mas depois de 1 ano, a chance diminui, então, de conseguir engravidar. Então, a gente começa a ir atrás e tentar entender e encaminhar para tratamento se for necessário, se for da vontade do casal. Mas esse período de 6 meses que eu falei, ou de 1 ano, também vai depender da idade da paciente, né? Então, se a mulher começou a tentar engravidar já com mais de 35 anos, principalmente após os 40, a gente tem que ter um pouquinho mais de pressa nisso, né? Não vai ficar esperando 1 ano, né? Então, a partir de 6 meses, como eu falei, é bom já, em geral, avaliar para poder tentar entender o que está acontecendo e poder otimizar. Essas são as principais orientações. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.